Olá, gente, bom dia. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês possam estar aí convictos, né, cheios de fé, que o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso Pai suficiente, o Senhor valente nas guerras, que a gente possa aprender a exercer o poder da palavra lançada. Então declare na sua casa que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Declare aí na sua casa que praga alguma chegará à tua tenda. Declare, profetize, porque nós temos autoridade dentro da nossa família, dentro dos nossos lares, mas precisamos exercer a palavra de Deus. Amém? Hoje o Senhor me trouxe a palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, que diz assim: Pelo que bem quisemos uma e outra vez e ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Olha só que palavra. Aqui Paulo está falando que eu, Paulo, apóstolo Paulo, Paulo, homem de Deus, o cara na presença do Senhor que escreveu praticamente a maioria dos livros da Bíblia, Paulo foi impedido de chegar a um determinado lugar porque Satanás o impediu. Quando a gente lê a Bíblia, a gente também consegue lembrar que Jesus, o próprio Jesus, foi tentado por Satanás. A gente tem várias histórias aqui no Novo Testamento, onde Jesus, onde os apóstolos, Pedro, tinha necessidade de expulsar demônios dos lugares onde eles chegavam, né? O demônio se manifestava. Que a gente tenha conhecimento que estamos em guerra. Nós devemos estar vestidos com fardas e não com roupas de passeio, espiritualmente falando. A palavra do Senhor diz lá em Efésios 6 que nós devemos lutar contra potestades, principados, contra as hostes malignas no mundo espiritual. Nós não devemos lutar, nos cansar lutando contra carne e sangue. Nós não devemos nos cansar lutando com lutas que o diabo coloca em nossas vidas para que a gente perca o foco. Ele quer que a gente lute contra o marido, contra o filho, contra uma vizinha, contra o vírus. Nós não estamos aqui para lutar as lutas que o diabo quer colocar sobre nós para nos dispersar. O diabo quer colocar impedimento para que a gente não chegue ao alvo, não chegue ao lugar preparado para nós. Então devemos ter discernimento contra quem nós devemos lutar, contra quem nós estamos lutando. E nós estamos lutando contra o inimigo, contra Satanás e seus demônios. Uau, Samara, não tá maluca, não tem esse negócio de lutar, ele já caiu por terra, o Senhor Jesus já venceu ele na cruz, sim, ele é derrotado, mas o Senhor Jesus deixou lá em Mateus 10 uma missão para nós, ele nos deixou equipamentos, ele nos deu autoridade para expulsar demônios, para pisar em serpentes e escorpiões. Em Efésios 6, ele nos deixou toda uma armadura, toda uma vestimenta de soldados em guerra. Se Deus deixou isso na Bíblia, se Jesus teve que nos dar essa autoridade, se Jesus teve que nos ensinar que é através de jejum, fé e oração que nós vencemos o inimigo, é porque sim, nós devemos ter conhecimento, entendimento que nós estamos em guerra. Satanás, ele foi derrotado por Jesus na cruz, mas ele não se cansa de querer nos derrotar. Ele não tem mais acesso ao céu, mas ele não se cansa de também fazer com que a gente não tenha esse acesso ao céu. É uma luta constante e nós devemos entender que o diabo faz isso, Satanás faz isso como fez com Paulo, nos impede de prosseguir, nos impede de alcançar, mas nós devemos ter consciência e convicção de guerrear contra essas ciladas do inimigo, que a gente tenha autoridade dentro dos nossos lares, de nos posicionar como soldados de
Cristo e dizer que aqui ele não tem lugar, meu corpo não tem lugar para enfermidade, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo, porque um dos maiores impedimentos que Satanás coloca na vida de um cristão é a enfermidade, porque uma enfermidade vai te parar, uma enfermidade vai te bloquear, uma enfermidade vai te deixar prostrado. Mas diante de uma enfermidade você pode exercitar a sua fé, você pode alcançar lugares espirituais com Deus e batalhar contra o inimigo. O inimigo vai tentar parar você também, trazendo discórdia no seu casamento, trazendo vícios aos seus filhos ou um dos seus parentes em casa. O vício, enfermidade, discórdia, confusão, briga, desentendimento, mentira, engano, xingamentos, acusações, julgamento, tudo isso são artimanhas que o diabo, Satanás, coloca em nossas vidas para nos impedir de prosseguir, para que você tenha dispersão, para que você seja distraído com essas armas que o inimigo usa, para que você se bloqueie naquilo ali, para que você absolva aquilo ali e pare de prosseguir ao alvo. Sabe quando a gente vê aqueles filmes de guerra, onde aqueles soldados vê um monte de soldado no chão e acaba as armas, né? Acaba as balas e eles têm que prosseguir cansados e eles têm que prosseguir mesmo feridos, sem perna, mesmo perdido o capacete, mesmo tendo ficado amigos para trás, eles estão ali prosseguindo para o alvo, prosseguindo, sabendo que estão em guerra. Eles não podem sentar e descansar, porque senão vão perecer. Que a gente entenda que a gente não pode se distrair com as ciladas do diabo, mas devemos prosseguir para o alvo que é Cristo. O Senhor nos garante a vitória. O Senhor Jesus já nos deu autoridade. O Senhor já nos deu as armaduras. O Senhor já colocou em nós o poder de liberar o nome de Jesus, que tem poder sobre qualquer armadilha do inimigo, mas requer de nós usarmos as armas, requer de nós liberarmos a palavra, requer de nós tomar posse dessa autoridade, requer de nós ter conhecimento que a nossa luta não é contra o homem, não é contra carne e sangue, é contra principados e potestade, contra agentes malignos que vêm para nos atingir. Não tenha medo, tenha convicção que com Deus nós somos mais do que vencedores, mas nós devemos entender com quem nós estamos lutando. Da mesma forma que tem demônios, tem anjos. O Senhor acampa anjos todos os dias ao nosso redor para guerrear conosco. Nesse momento agora, tem anjos e demônios guerreando para que essa palavra não alcance o seu coração, porque a palavra do Senhor diz que o povo perece por falta de conhecimento, e a gente tem que ter conhecimento que existe céu, mas existe o inferno, existe anjos, mas existe demônios, e nós estamos aqui como soldados de Cristo, prontos, preparados, porque o Senhor já nos deu munição, já nos deu vestimenta e já nos deu autoridade. E Ele é o nosso capitão, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele nunca perdeu e nunca perderá uma luta. Então, que nós possamos estar convictos do que está acontecendo. Nós não devemos ser alienados, nós não devemos pensar que estamos neste mundo a passeio, mas estamos neste mundo guerreando por uma promessa que nos foi dada, que é o quê? A nossa vida eterna com Cristo e não com os demônios, com Satanás. Amém? Deus abençoe a sua vida, que o Senhor traga luz e esclarecimento sobre todos os assuntos necessários, que você tenha convicção de quem que você é em Cristo. Amém? Deus abençoe a sua casa.